Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade. Olá, somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia. Olá vocês, tudo bem com todo mundo? Estamos de volta com o programa Dose de Prosa com Jair Beloubi. Eu tenho certeza que o entrevistado de hoje é conhecido seu e vai agradar em cheio. Eu estou aqui com nada mais, nada menos com Kadri Awad, que é uma referência de gestão em todo o Brasil. Hoje o Kadri vai sair daqui bravo, porque eu vou dar um castigo nele. Não vou perguntar para ele sobre gestão de farmácias. Nós vamos conhecer um pouco a vida do Kadri. É isso que vai acontecer. Certo, Kadri? Certíssimo. Desafio? Já estou me preparando para me controlar aqui e a gente não falar de gestão aqui hoje. Mas é um prazer imenso estar aqui com o senhor, porque eu sei também da vida que o senhor tem no mercado farmacêutico. O senhor é uma personalidade emblemática nesse setor e é um prazer para mim estar aqui hoje batendo esse papo com o senhor. Então, para começar, Kadri, responde aqui para nós, para os nossos telespectadores aí. Quem é você, Kadri Awad? Qual que é a sua formação? Quem é você? Bom, seu Jair, não sou formado em contabilidade, nem administração e nem economia, né? Porque às vezes as pessoas me vêm falando tanto de gestão para farmácias e eu sou formado em farmácia. Eu me formei em farmácia pela Universidade Federal de Goiás em 98. Fiz habilitação em indústria farmacêutica, porque na época que eu formei, não era esse currículo generalista que nós temos hoje, né? A gente formava em farmácia e depois escolhia a habilitação que a gente vai fazer. E eu fiz indústria farmacêutica e fui atuar logo cedo. No meu terceiro ano de farmácia, eu já fui estagiar numa rede de farmácias lá do estado de Goiás, que inclusive era manipulação de medicamentos. Pouca gente sabe dessa história, mas eu manipulei muito medicamento e depois eu segui para a carreira também no varejo de drogarias, né? E é um varejo que eu já estou atuando aí desde 1996. Então a minha formação é essa, farmácia. Engraçado, você fez farmácia, formação de farmácia e é conhecido no Brasil como um mestre em gestão de farmácia. Que coisa interessante. Imagina se tivesse feito também administração e tudo, hein? Pois é. Que coisa que seria, é brincadeira. Já passei por algumas ironias, né? Eu, Kadri, farmacêutico, dando aula para uma turma de 50, 60 contadores, dando aula de tributação para farmácia. Olha que ironia, né? Um farmacêutico falando de tributação para contadores, né? Kadri, e você hoje, você coordena, orienta o Instituto Bula, que também é um nome conhecidíssimo. Da onde veio essa ideia de criar o Instituto Bula? Como é que aconteceu isso? Perfeito, ela veio do meu sócio. Eu tenho um sócio que é o Rodrigo. O Rodrigo já tem mais de 40 anos de atuação no varejo farmacêutico, inclusive ele é daqui do estado de São Paulo, da região ali de Riolândia, a família toda. E aí o pai e a mãe do Rodrigo mudaram para o estado de Goiás para montar farmácias. Então a família, que praticamente toda a família vem de proprietários de farmácia. E o Rodrigo sempre gostou de gestão. Foi uma coisa que ele herdou do pai.
E o Rodrigo, então, profissionalizou a gestão da farmácia que ele havia ganhado do pai. E desde então, muito altruísta, muito autodidata, ele começou a desenvolver processos de gestão. Eu conheci o Rodrigo quando eu ainda fazia faculdade de farmácia. E eu fui também gestor de entidades de classe lá no estado de Goiás. E aí eu conheci o Rodrigo quando a gente se juntou para ensinar farmacêuticos, ensinar proprietários de farmácia a gerir melhor seu negócio. E daí surgiu a ideia da gente transformar toda essa metodologia de gestão que havia sido implementada na rede de farmácias Cristo Redentor, que o Rodrigo havia fundado, também, né, para vários proprietários de farmácia. E aí eu e o Rodrigo, então, a gente começou a discutir a possibilidade de montar uma empresa que pudesse ajudar pequenos e médios proprietários de farmácia a ter sucesso, a ter prosperidade com o seu negócio. Então o Instituto Bula nasce exatamente dessa ideia. Puxa bem, hoje quantas pessoas você tem na estrutura, Cadre? Vocês todos trabalham em quantas pessoas? Hoje nossa sede é em Goiânia, nós estamos com 68 pessoas na nossa estrutura e contratando mais. Provavelmente chegando aí a mais de 100 pessoas até o final do ano. Aí eu pergunto para você, Cadre Awad, alguém dá aula também no Instituto Bula ou é só você? Não, temos outros professores lá, o Rodrigo principalmente, que é meu mestre, é com quem eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Mas temos o Rodrigo, temos a Bruna, temos um quadro de professores hoje que são consultores do Instituto Bula, que cuidam hoje das aulas de pós-graduação, né? Porque hoje eu não tenho mais tempo para absorver as aulas de pós-graduação que a gente recebe convite para fazer. Mas a gente tem uma equipe de professores lá hoje também grande. Mas o que acontece quando não é o Cadre que está dando aula no Bula, é o outro? Alguém estranha? Alguma pessoa, alguém que está participando, fica meio duvidando da situação? Às vezes fica, seu Jair. Mas a gente consegue tirar isso de letra, né? A gente organiza isso porque é natural que como eu sou a cara do Bula, né? O pessoal fala que eu sou a cara do Bula, sou eu que sempre estou produzindo os conteúdos lá da empresa, né? É normal que as pessoas queiram estar comigo, né? Queiram a minha presença. Mas a gente tem sabido administrar isso sempre. Quando são cursos que eu não possa estar sempre o tempo todo, eu abro, faço abertura, interajo com o pessoal e depois o pessoal vai ver que a gente tem muitas pessoas competentes lá também para fazer esse trabalho. Você tem que dar o pitaco, você tem que aparecer de alguma forma. É muito bom. E nesse tempo todo, nesses anos todos de Bula, quantos cursos você já ministrou pelo Brasil afora, aproximadamente? É de perder a conta, viu? Mas com certeza, se a gente juntar as imersões, os cursos de pequena e média duração, eu tenho aí no currículo já beirando aí quase 400 treinamentos realizados, levando em consideração que a maioria são imersões de 3 a 5 dias, né? Não são palestras. Cada curso tem duração de 24 a 40 horas. Aqueles mesmos que nós fizemos pela Total em 2018 foram 6 treinamentos apenas aqui, né? E cada treinamento tinha 3 dias de duração. Puxa vida. Quer dizer que nessas contas todas você com certeza percorreu os estados todos, os 26 estados, mais do Distrito Federal, todos dentro do estado. Todos, sem exceção. Já são 138 cidades no currículo. 138. Várias delas eu já estive várias vezes, né? Com certeza. E pessoas, quantas pessoas estão envolvidas nisso? Nesse... Mais de 20 mil. Mais de 20 mil pessoas, entre proprietários de farmácia, contadores, administradores, farmacêuticos, estudantes. Pode ter certeza que já ultrapassou aí as 20 mil pessoas. Gente, hein? Gente, caramba, puxa vida. E vamos falar o seguinte, o Brasil tem dimensões continentais, né? Na realidade é um continente grande e também, com certeza, tem uma diversidade enorme de pessoas. Aí eu te pergunto, existe muita diferença no modo de agir dos vários estados, por exemplo, Sul, Norte, Nordeste? Existe muita diferença entre os empresários de farmácia? Eles são diferentes? Seu Jair, existem alguns pontos que são comuns. Logicamente, tem pontos comuns, mas há uma diferença social, cultural e econômica muito grande, sim. Quando a gente vai lá para o norte e nordeste do Brasil, a gente vê que o pessoal já não é tão ligado, por exemplo, a própria forma de precificar é completamente diferente daqui de São Paulo,
do sul do Brasil, parte das farmácias do centro-oeste, né? Mas é interessante, a parte de competitividade. A gente vai lá para o sul do Brasil, né? Eles às vezes acham que é concorrido demais. Eles estão no paraíso e não sabem. Agora mesmo que eu terminei uma rodada por 5 estados, né? Então, quando a gente vai lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu falo lá para eles, pessoal, vocês estão no paraíso e não estão sabendo, né? Porque a gente tem um grau de competitividade aqui em São Paulo, Minas Gerais, norte e nordeste do Brasil, muito maior, mas muito maior que o deles. Mas as grandes redes corporativas não atuam tão forte por lá, cara? Seria isso? Atuam E muito como forte. eles conseguem não sofrer tanto assim? Seu Jair, cada um sofre à sua maneira. É interessante isso, né? Eles têm um grau de competitividade menor que o daqui, mas cada um sofre à sua maneira. Lá é interessante que tem uma rede lá, que o senhor conhece, que é muito conhecida, que é a São João. A São João completou 1.000 lojas, né? E a São João tem uma particularidade, ela tem 1.000 lojas em apenas 3 estados. Então eu não conheço uma região onde tem um grau de concentração tão grande de uma única rede como eles têm lá. Então eu brinco que a São João é o terror deles, né? Mas cada um sofre de acordo com a sua realidade. Eu vi uma matéria comparando a São João com a Raia. Diz que a lucratividade deles é melhor do que a da Raia, né? O Sim. jeito deles atuarem é a melhor gestão que tem no Brasil, a São João. É um negócio interessantíssimo. Você está falando em três estados só, né? Exatamente, praticamente 3 estados. Se a gente pegar a Pague Menos, né? Acho que a Pague Menos tem pouco mais de 1.500 PDVs espalhados em 27. A São João tem 1.000 em 3. Puxa vida, é muito gostoso ouvir essas considerações, não de quem acha que é, né? É quem viveu, quem passou por lá e viu de perto isso. Eu gosto muito de ouvir essas considerações, quando alguém que viveu essa coisa, né? E outra coisa interessante, com essas andanças todas, tanto de cursos que você já deu, pessoas que você já falou, você deve ter vivido experiências de todos os tipos, né? Experiências boas, experiências ruins, com certeza. Aí eu pergunto para você, qual foi o episódio mais interessante, positivo, que você viveu nessas andanças, tanto de curso que você já deu? O que aconteceu de gostoso aí que deixou marcado? Seu Jair, vou contar uma situação que aconteceu aqui na Rede Total. Interessante, por quê? Num dos cursos que nós estávamos ministrando aqui na Rede Total, eu acho que foi o de Bauru, eu não tinha barba. Isso. Até início de 2018, eu não tinha barba. E eu deixei a barba, se não me falha a memória, de 2018 ou 2019 para cá, né? E aí, estava eu ministrando o curso, até que no segundo dia, eu apresentei um vídeo onde tinha uma aula online minha e que eu estava sem barba. No intervalo do coffee break, um empresário que é associado à Total me procurou, me chamou num lugar mais reservado e começou a chorar. E ele chorava, seu Jair, e me abraçava e falava assim, você salvou minha vida. Você salvou minha vida, você mudou minha maneira de viver. Então ele contou que ele tinha casado recentemente e o sogro dele não acreditava muito no potencial dele. E ele tinha montado uma farmácia. E ele não vinha bem com a farmácia dele, porque ele não era do ramo farmacêutico. E ele acompanhava os conteúdos online que eu ministrava na internet. E ele começou a seguir tudo que eu falava, né? Aplicava lá na farmácia dele. E a farmácia dele foi crescendo, a ponto de dobrar, triplicar o faturamento. E nesse curso da Total, até o segundo dia de curso, ele não sabia que era eu, porque ele não tinha reconhecido por causa da barba. Quando eu mostrei o vídeo em que eu estava sem barba, foi que ele se deu conta de quem era que estava lá ministrando o curso lá para ele naquele dia. E foi quando ele me abraçou e começou a chorar. E chorou de emoção e falou que eu tinha salvado a vida dele. Então, assim, para mim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi. Gratificante, né? Gratificante. É claro que esse é o seu trabalho, mas se você puder trabalhar dessa forma, é muito mais gostoso, muito mais gratificante para você. Sim.
Mas você tem uma outra história também de um farmacêutico, de uma pessoa que chegou atrasada no seu curso. Tem. Essa história você já me contou uma vez, eu gostaria que você contasse aqui de novo. Essa é uma Pessoal. história um tanto hilária, né? Por sinal, porque assim, a gente que lida com pessoas todos os dias, a gente está acostumado a lidar com objeção. As objeções sempre vão acontecer, né? Por melhor que você seja, por mais competente que você faça, com maior competência que você faça seu trabalho, a gente não é unanimidade. Não. Nem, eu sempre falo, nem Jesus conseguiu unanimidade nesse mundo, né, seu Jair? Sim. E aí, eu fui para o Paraná ministrar um treinamento e um empresário de farmácia chegou no meu treinamento atrasado. Ele chegou atrasado e pegou a minha aula de precificação sem entender todo o contexto que eu faço para poder justificar as técnicas de precificação que nós ensinamos lá no curso, né? E aí, seu Jair, ele começou a questionar. Ele levantava um questionamento atrás do outro. Eu falava uma coisa, ele levantava a mão, mas isso não é bem assim, não sei o quê, né? Eu explicando, olha, você chegou atrasado, você não pegou, expliquei isso daqui no começo, né? E tal. E aí, ele passou a aula inteira interrompendo, às vezes, as minhas falas. Mas eu tendo paciência, né? A gente já está habituado a lidar com isso. Tá. Chegou o intervalo de almoço. Nós fomos todos para um restaurante. Do lado de quem que ele senta? Do meu lado. E aí, ele continuou falando. E aí, ele pegou e falou assim... E aí, muito até assim... um pouco presunçoso. Sabe aquele tipo de pessoa que... eu faço, eu aconteço, né? Eu sou o bom, né? Mas tudo bem. Aí ele falou o seguinte, porque eu estou agora prestes a contratar uma empresa que essa sim é boa de gestão para farmácias. Eles têm lá o melhor palestrante, melhor consultor do Brasil para farmácia. Só não contratei ainda porque eu não tenho contato desse. É um tal de Instituto Bula, lá de Goiânia. Falei, então o senhor não precisa procurar mais não, tirei a carteira do bolso, entreguei um cartão para ele, precisando, estamos à disposição. Choque, o cara levou um choque. O cara levou um choque, voltou para o período da tarde, em silêncio, não abriu a boca para falar mais nada. Foi um caso hilário que eu já peguei. Ô, Cadre, é claro que deve ter acontecido algum episódio negativo, interessante, mas negativo. Sim. Você teria algum para contar para a gente, assim, que chamou a sua atenção? Tem. Seu Jair, às vezes, né, no meu trabalho, a gente se recrimina até pela forma com que a gente lida com a objeção das pessoas. E comigo já aconteceu, como é normal, né? Principalmente quando a gente está começando... E às vezes a gente defende as ideias da gente com muita paixão, né? com muita acreditação. E às vezes eu me condeno por isso, porque às vezes a gente defende com tanta paixão que a gente esquece de ser um pouco mais condescendente, né? Com o questionamento das pessoas. E comigo aconteceu uma vez, né? Até aqui no estado de São Paulo também. Ensinando os empresários como calcular de verdade um CMV, eu tinha um empresário que era contador também. Mas esse cara ficou interrompendo minha aula o tempo todo e discordava, né? E atrapalhando a aula, isso gerando quase que um diálogo entre eu e ele, né? E assim, teve vários momentos que eu até cheguei a perder a paciência. São alguns casos que acontecem. E a gente se recrimina depois. Às vezes as pessoas que estão na sala não percebem isso, né? Sim. A gente tenta administrar esses questionamentos, essas objeções com sabedoria, mas são situações que depois que termina o curso me deixam um pouco para baixo. Por que eu não lidei com a objeção de uma forma mais sábia? Às vezes a gente vai com muita paixão, vai com muita sede ao pote para defender um argumento. Então são alguns aspectos negativos que eu já vivenciei algumas vezes, mas a vida e o tempo vai ensinando a gente a tratar com mais parcimônia, com mais sabedoria, com mais inteligência, essas objeções. Mas a verdade é que tem gente chata mesmo, né, cara? Tem gente que chega não pode falar, curso, mas que tem. Tem gente que quer aparecer mais do que tudo, né? É normal, né? E assim, as experiências negativas que eu já tive, foi experiências que eu me recriminei por não lidar com a objeção da maneira como eu acho que deveria lidar. Acho que é mais nesse sentido.
Ô, Cadre, diz para mim, você com 26 anos, né, 27 anos de estrada aí, você começou a trabalhar com um empresário em um determinado nível. 27 anos atrás, o segmento farmacêutico era uma coisa. Aí eu pergunto para você, o segmento evoluiu, muita coisa hoje é absolutamente diferente. E o empresário, que posição que ele está? Ele continua ainda com a cabeça fechada, ele já abriu mais, ou é mais ou menos? Como é que está esse pessoal, os empresários de farmácia hoje? Como é que eles estão? Seu Jair, eu sou sempre otimista. Eu vejo que o empresário evoluiu, sim, evoluiu. A gente sabe que gestão não é para massa, né? Não sejamos ingênuos de achar que todos vão acreditar e vão vestir a camisa do empreendedorismo da forma profissional que a gente sabe que tem que ser seguido. Mas graças a Deus está evoluindo, estava evoluindo. A gente tem um mercado maravilhoso. Eu tenho uma expressão que eu carrego comigo, que eu sempre falo, né? O senhor deve conhecer essa expressão, que a gente fala assim, qual que é a diferença da farmácia de hoje para a farmácia lá de 20 anos, 30 anos atrás? É que há 20, 30 anos, qual que era o melhor negócio do mundo? Era uma farmácia bem administrada. Qual que era o segundo negócio, melhor negócio do mundo? Era uma farmácia mal administrada, né? Porque de todo jeito, farmácia dava dinheiro, né? E a gente sabe que a diferença da farmácia de hoje com a de antigamente está exatamente aí, né? A de hoje, mal administrada, não dá dinheiro. O empresário hoje, ele sabe disso. Mas a gente sabe que poucos querem realmente botar a mão na massa, investir, estudar. Mas, graças a Deus, eu posso dizer para o senhor, está evoluindo. Está evoluindo, eu acredito muito. O mercado está crescendo, o mercado está se profissionalizando. Mas não sejamos ingênuos de achar que todos vão seguir esse caminho, né, seu Jair? Gestão não é para massa, é para poucos. E isso é bom, eu vejo isso como bom. Mas, Cadre, tem empresário que ele não faz porque não consegue? Ou todos eles não fazem porque tem preguiça ou porque não quer sair da zona de conforto? Ou tem empresário que talvez não tenha essa capacidade para entender toda essa parafernália do momento de hoje? Tem. Infelizmente, uma boa parcela dos nossos empresários, seu Jair, são de pessoas que talvez não tenham a formação necessária para poder implementar a gestão. Agora, quando eu digo ter formação, não estamos falando aqui de ter um curso superior, né? De fazer administração, contabilidade. Não. Aliás, aqui na Total nós temos um exemplo lindo, que é o da Eliana, de Itatiba, que eu tive a oportunidade de pegar um depoimento dela. Ela estudou até a 8ª série. E a Eliana tem promovido mudanças espetaculares na farmácia dela. Quando ela entrou na rede Total, ela vendia 100 e poucos mil, hoje ela vende mais de 500 mil. Olha. E ela fala o tempo todo, graças à gestão, graças àquele projeto de gestão que nós fizemos aqui com a Total, né? Ela tinha acabado de entrar na rede. A Eliana é a mais pura expressão disso que a gente está falando. Então, seu Jair, eu ainda acredito que é muito menos por conhecimento e muito mais. Se o empresário hoje não consegue implementar uma gestão profissional, é muito mais por comodismo, por procrastinação, do que por falta de conhecimento. Porque, convenhamos, seu Jair, com a estrutura que uma rede como a Total oferece, com o conhecimento que um Instituto Bula e tantos outros profissionais oferecem hoje no Brasil, não vai atrás quem não quer. Conhecimento hoje é democrático. Quer dizer que conhecimento é muito fácil de obter. A formação acadêmica mesmo não é o que importa nesse momento. A gente sabe que não, né? Quantos exemplos o senhor deve ter aqui na Total de pessoas que a escola da vida foi um balcão de farmácia? Quantos não começaram ali fazendo limpeza, fazendo faxina e hoje são empresários de sucesso? Sim. Então não é a formação acadêmica o maior responsável pelo sucesso de muitos colegas no nosso setor. Muito bem. Agora uma outra pergunta também interessante, até porque nós estamos inseridos nisso. Está ligado a uma rede de farmácia importa muito hoje, Ricardo? Por exemplo, o associativismo surgiu há dos 27 a 28, quase 30 anos por aí. E ele fez uma revolução no ramo farmacêutico. Fico imaginando se não tivesse acontecido o associativismo, o que teria sido dessas lojas que estão ligadas hoje. Então, o que você acha de estar ligado a uma rede de farmácia associativista? Um bom negócio? É quase que uma necessidade? Como é que você vê isso, cara? Seu Jair,
me permita, eu vou até ser um tanto aqui, até, vamos dizer assim, vou pegar um exemplo que muitos devem conhecer para a gente falar de associativismo. Pega um graveto sozinho, a gente quebra ele com facilidade, não quebra? Sim. Mas não temos vários, a gente vai conseguir quebrar? Quebra. Não vai, não é verdade? A expressão do associativismo está aí. Eu acho que todos que puderem ter oportunidade hoje de estar no associativismo. Bom, é qualquer associativismo? Sabemos que não. Infelizmente, existem redes e redes de farmácia. Eu sou questionado quase todos os dias, né? Essa mesma pergunta que o senhor acabou de fazer, me fazem praticamente quase todos os dias. E eu falo, desde que você escolha um associativismo, uma rede comprometida com a coletividade, mas só vale a pena. Pode ter certeza disso. E tá aí o belo trabalho que vocês fazem, né? A cooperativa, né? É total da de porta aberta, viu? Ótimo, né? Então eu só tenho a acreditar e todos que me procuram eu encorajo sim a entrar para uma bandeira, para uma rede, desde que saiba escolher corretamente uma boa rede de farmácia que faz um trabalho, a exemplo que vocês fazem aqui hoje, que é um trabalho sério e comprometido com a coletividade. O Cadre, eu tive o prazer de conhecer você pessoalmente quando eu convidei você em 1º de fevereiro de 2019 participar de uma assembleia nossa. Foi. Naquela oportunidade, a gente estava planejando mudar a nossa logomarca, nós estávamos planejando justamente contratar uma consultoria de gestão, nós estávamos mudando várias coisas na rede. E você esteve presente nessa assembleia, porque nós estávamos preparando ali toda a cabeça das nossas lojas para um novo momento que viria. Foi. Nós criamos a farmácia modelo, a farmácia padrão da rede. Então, era muita coisa acontecendo. E estava lá você nessa assembleia, mostrando que você viria dar para nós um curso. Qual foi a sua impressão? Você esteve pela primeira vez na Drogaria Total, isso há 4 anos atrás, e você veio conosco, fez a sua palestra, falando que você ia começar um curso conosco. Qual foi a impressão que você teve da Drogaria Total naquela oportunidade? Eu nunca me senti tão à vontade para falar o que eu vou falar aqui para o senhor. E eu vou falar, seu Jair, não é para ser piegas, jamais, não quero ser piegas, mas eu tenho falado isso no Brasil, já falei várias vezes, que poucas redes me surpreenderam da forma como vocês me surpreenderam. Eu estou falando de coração, honesto. Por quê? Aquela assembleia foi no Hotel JP, uma assembleia lotada, eu acho que tinham mais de 400 pessoas naquela assembleia. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra ali que não durou 50 minutos, né? Porque era uma palestra curta, mas eu percebi, foi uma coisa que me preencheu muito quando eu terminei a palestra, e todo mundo me procurando. Cadre do céu, eu nunca levei tanto tapa na cara como eu levei hoje, né? Mas a cara tá até doendo, tá vermelha, né? Porque foi eles falam assim, foi uma chulapada atrás da outra, né? Então, e a partir daquela palestra, me parece que as inscrições não duraram uma semana, né? Com menos de uma semana, as inscrições para os 6 treinamentos que a Total havia contratado do Bula estavam praticamente lotadas. Sim. Seu Jair, eu nunca vi numa rede de farmácia. A exceção, me permita aqui falar das associadas que está lá no sul, mas dificilmente eu vi uma rede ela conseguir uma adesão tão grande como a que vocês conseguiram aqui. Todos os treinamentos foram lotados. Me parece que foram rodadas com 6 treinamentos, 2 aqui em Ribeirão, um em Bauru, São José do Rio Preto, Campinas, Araçatuba, né? Não sei se teve Presidente Prudente, mas todos lotados. Honestamente, eu nunca vi a credibilidade e a autoridade valer tanto como aqui realmente fez valer durante esse momento. Então, assim, o que vocês fizeram aqui me impressionou muito. Eu estou falando de coração. Não, a gente muito fica sincero. Extremamente feliz. Até a minha próxima pergunta seria o seguinte: depois dessa assembleia, fizemos o curso Bula Company em 6 cidades diferentes, com 3 dias de duração. E tivemos, como você disse, todas lotadas. Eu estive em Ribeirão Preto, participei dela inteira.
E eu ia perguntar para você o que você achou do nível de participação do associado. Você já acabou de responder. Foi. Né? E me permita contar uma situação hilária aqui também, né? É boa. Conta a história aí que é bom. Em Bauru, tinha um associado que brincava o tempo todo, né? Cara, casa comigo, né? E ele falou, não, eu sou casado, né? Aí eu falei, não, eu sou casado também. Não, mas, rapaz, eu quero que você casa comigo. Né? E assim, brincalhão demais, né? Eu não lembro qual que era o nome dele, gente. Eu não sei se era um nome até que eu tava lembrando há pouco tempo, né? Que é tanta gente. Mas assim, foram casos maravilhosos, né? Aí eu brinco, a gente querendo até casar comigo, né? Aí exagerou, né? Falei, não mexe com isso não, já tô casado, vai dar problema com a minha mulher, né? Mas muito, muito bacana. Eu fiquei impressionado, vocês têm aqui gestores de alto nível, o grau de interesse é muito grande, e eu vejo que isso se reflete na forma com que vocês administram a rede. Sim. Realmente, se vê a preocupação de levar as ferramentas, de levar o conteúdo e realmente democratizar isso. Sabe por quê, seu Jair? Eu já tive algumas experiências negativas com redes. Olha que experiência ruim. De ir apresentar o nosso curso para uma rede e o gestor da rede falar assim, esse curso seu não serve para nós. E sabe por que ele falou que não servia? O senhor não vai acreditar. O pessoal aí de casa não vai acreditar. Diz que o curso deixava o dono de farmácia inteligente. E que para ele, o interessante é o seguinte, quanto mais burro, melhor o associado dele. Mãe do céu. Eu já ouvi isso. E já levantei da mesa e me despedi quando eu ouvi isso, Jair. Eu não aguentei, eu levantei da mesa e falei, olha, então não serve. Então a gente vê realmente que a postura de vocês aqui é muito diferente. Só para você ter ideia, a diferença daquela época para cá, Cadre, nós estamos chegando em 600 farmácias. No estado de São Paulo, a gente está dando o mesmo foco no estado de São Paulo. A cooperativa nossa hoje está num espaço de 8.400 metros quadrados. Uau. São prédios comprados e pagos pela estrutura da gente, pelo grupo. Então não tem financiamento de longo prazo. E está chegando nesse número. A gente mira, em questão de uns 2 anos, aí chegar em 1.000 farmácias. Isso que a gente está pretendendo. Isso que a gente fala, né? Quando você estava falando de redes, eu falei, olha, nós estamos de portas abertas aí. Desculpa, eu estou emendando aqui, mas nós estamos de portas abertas. Se alguém estiver nos ouvindo e quiser falar com a gente, nós estamos aqui para... Na hora. E recomendo, viu, gente? Recomendo de olho fechado. Falo sempre desse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui, porque não é qualquer rede que tem esse nível de respeitabilidade e de credibilidade que vocês conquistaram junto ao associado de vocês. Tá ouvindo aí, pessoal? Um testemunho do Cadre Awad não é brincadeira, não é qualquer pessoa que está falando, hein? Presta atenção. Cadre, a gente está chegando no final, né? Infelizmente, dá para ficar conversando aqui, batendo papo, contando história o dia inteiro, se precisar. É bom demais. Mas aqui, para terminar, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, nós temos hoje 91.000 farmácias no Brasil, né? Farmácia pra caramba. Aí eu pergunto para você, elas já existem. Isso é bom ou é ruim? Quer dizer, se é bom ou ruim, não sei, mas elas já existem. O que você acha disso, 91.000 farmácias? Seu Jair, é bom. Às vezes as pessoas falam, o mercado está muito concentrado, né? O mercado está saturado. É engraçado, em Goiânia, nós temos uma avenida lá chamada T63. Há 20 anos, a gente ouve assim, está saturado de farmácia. Há 20 anos, abre-se farmácias na T63 e fecha-se farmácias na T63. E onde alguém fracassou, alguém abriu no mesmo lugar e obteve sucesso. Então o mercado é isso. E a gente ainda tem um mercado fragmentado. O Brasil ainda é um mercado fragmentado, por mais que muitas pessoas não acreditem. Quando você vai para o Chile quase que todo é dominado por uma rede de farmácias. Quando você pega os Estados Unidos, é um mercado concentrado muito mais na mão de grandes redes do que o Brasil. O Brasil, se não me falha a memória, eu acho que ele fica aí em 32º ou mais, né? Em grau de concentração do mercado por parte das grandes redes. Por mais que a gente fale que 12 a 14 mil PDVs das grandes redes,
respondem por 43% do faturamento em dinheiro, a gente ainda tem um mercado muito promissor. Basta ter gestão, né? Basta ter saber gestão. o que está fazendo. E vou falar uma coisa aqui. Muita gente culpa a grande rede pelo seu insucesso. E eu falo, não. De jeito nenhum. É 1000 vezes melhor concorrer com quem sabe fazer conta do que com quem não sabe fazer conta. O maior concorrente do pequeno, do médio empresário, não está na grande rede. O maior concorrente do pequeno e médio empresário, às vezes, seu Jair, eu vou usar um termo aqui bem popular, às vezes ele está fungando o cangote do pequeno empresário e ele está preocupado com um concorrente que está lá do outro lado da rua. Então, vai assim, tome cuidado, meu amigo. Enquanto você está preocupado com um concorrente que está do outro lado da rua, seu maior concorrente está fungando seu cangote e você não está percebendo. É um termo popular, né, que muita gente usa. Fungando o cangote. Fungando o cangote. Está bem pertinho, né? Está bem pertinho. Ô, Cade, cara, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais, tá? Eu espero que a gente volte a contratar você, o seu trabalho, e tentar fazer de novo. Com certeza temos outra gama de lojas que não passaram por esse treinamento. Tomara que dê certo futuramente a gente voltar a ter seu trabalho. Então, muito obrigado mesmo. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. É uma pessoa de renome nacional. É muito bom para o meu programa, Dose de Prosa com Jair Berlobi. Espero que tenha agradado aos nossos ouvintes aí. Faça suas considerações finais para nós, por favor. Seu Jair, eu é que quero agradecer pelo convite, né? Porque ouvi do senhor que quem conhece a sua história no varejo, sabe o quanto que o senhor é uma personalidade emblemática. Eu ouvi um elogio do senhor para mim, é um orgulho estar aqui, num bate-papo super descontraído, né? Falando de mercado, falando de causos, né? Que a gente vive aqui nesse setor. É fantástico, maravilhoso. Então, quero dizer para o senhor que a gente está de portas abertas lá no Instituto Bula. Espero, sim, a gente ter a oportunidade de repetir uma rodada de tanto sucesso como foi aquela que a gente fez, né? Eu praticamente, acho que eu fiquei mais de 6 meses aqui no estado de São Paulo, né? Foi. Nesse contato maravilhoso, aprendi a compreender o que é o trabalho que vocês desenvolvem aqui, né? Então, para a gente é um orgulho, né? Então, acho que a maior dádiva que Deus me dá é com esse trabalho que eu faço. Além de ensinar, é construir amigos como o senhor, amigos como eu tive a oportunidade de construir aqui e aprender, porque todos os dias a gente acorda aprendendo. Eu sempre falo que o primeiro passo que a gente dá para o fracasso é acordar numa bela manhã com a presunção e com a arrogância de achar que sabe demais. Então a gente aprende todos os dias e a gente aprende até com quem a gente ensina, né? Então isso é muito, muito bacana. Então quero agradecer imensamente essa oportunidade e o convite que o senhor me fez para estar aqui nesse bate-papo super descontraído e instrutivo, né? Maravilhoso. Obrigado mesmo. Espero que ele se encontre outras vezes, com a graça de Deus. Valeu demais. Valeu. Programa Dose de Prosa, com Jair Berlobi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Publifarma, transformando projetos em realidade. Olá, somos a Publifarma, a primeira agência de publicidade focada no segmento farmacêutico. Quero mostrar para vocês todos os nossos serviços e principalmente como amamos nos comunicar com donos de farmácia.